Boa noite. Pessoal que for acompanhar pela internet, vamos colocar no YouTube, no canal Transmutação Renato. Tem aqui o nome, também tem o QR Code, já vai direto para o canal. Hoje, agradecemos a Deus por mais uma semana de aprendizado, né? E acho que é a grande finalidade da vida, é o aprendizado. E aí, então, enfrentar esses desafios é uma grande coisa. Perguntaram para o Siri Prabhupada qual era o sentido da vida. Ele disse: o sentido da vida é compreender Deus, né? Que primeiro era conhecer Deus e compreender Deus. É só isso. Isso não tem outro sentido. E a cada dia que passa eu fico refletindo sobre essa questão com relação ao egoísmo, ao egocentrismo, a nossa vontade de que as coisas sejam no nosso tempo, do nosso jeito, né? E o que nos entristece, o que nos enraivece é exatamente o que não é do nosso tempo, nem do nosso jeito. Então, a compreensão da existência de Deus, ela é fundamental. Ela é fundamental. Realmente é o caminho, a verdade e a vida. Realmente liberta. Porque na hora que você consegue ter serenidade com relação às coisas que você não pode mudar, entende que aquilo ali é a vontade de Deus, e ter coragem para mudar o que você pode, e ter sabedoria para distinguir a diferença, a vida muda. Então é impossível não haver desafios. E ao mesmo tempo, os desafios são, como o Buda dizia, provavelmente uma mima, uma ilusão. Porque se o egoísmo, o sentido de querer ser melhor, mais do que os outros, se o egocentrismo, deixar que todo mundo exploda, menos a gente quem a gente gosta, não fosse tão acentuado, será que nós teríamos tantas inquietações? Se nós pudéssemos realmente compreender e viver o seja feita a vontade de Deus e não a nossa, será que a gente tinha a tristeza que a gente tem? Será que a gente tinha medo, o medo que a gente tem? Será que a gente tinha raiva? Eu suspeito que não. O problema é que o neurótico, né, aquele que tem problema com as emoções, ele disputa o lugar com Deus. Então, a vida se torna uma luta. Ele não se insere na vida. Ele não vai com a vida. Ele vai contra. E quem é que tem força contra a natureza? Né? Já pensou quando vem um estouro de água, um tsunami do mar? Quem tem força para isso? Não adianta querer ir contra a natureza, mas a gente quer. Então, o evangelho de hoje realmente é interessante. O evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 10. É um comentário dos espíritos aqui, de um espírito protetor, uma psicografia que ocorreu em Lyon, lá na França. Então ele vai comentando aqui. Mas eu achei uns temas interessantes aqui quando ele fala, né? Sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, e quando ele coloca, né? Ouvi vários de vós dizerem, né? Como posso fazer caridade se eu não tenho nem o que comer? E ele recomenda, ó, a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, palavras e ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido ver a luz.
Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns conselhos. Vai começa. Então, aqui vem algumas reflexões que a gente começou falando hoje, né? Sobre essa questão quando ele fala aqui assim: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Eu não sei se acreditar em alguma coisa resolve nada. Eu acho que é melhor do que acreditar, ou talvez o único caminho que existe é compreender. Fé é uma coisa meio estranha, principalmente para o Espiritismo, que ele trabalha a fé raciocinada. Não é questão de acreditar. Então, na hora que a gente começa a trabalhar essa questão de ter serenidade para aceitar as coisas que Deus coloca na nossa vida, o que a gente não pode evitar. Por exemplo, dor. Pode evitar? Pode? Velhice. Doença. Morte. É inexpugnável, é inafastável. Não dá. Ai, mas eu acho tão feio o idoso. Ai, eu acho tão lindo, não vai. Não adianta. Não adianta. Não importa o que você acha. As coisas são como são. Ah, eu quero morrer com 60 anos porque eu quero morrer lúcido, eu não quero ficar pela mão de ninguém. Não está na sua mão. Não está. Então, a primeira grande compreensão que me vem a reflexão aqui é essa, né? Como é que está o nosso nível de compreensão do que é a vida? Do conhecer. Do compreender. Compreender, eu entendo muito isso aí, porque eu fico perguntando que a pessoa, quando não compreende, é como um cego que não vê. Isso. E aonde é que você vai encontrar esses conhecimentos? Eu tenho uma certa idadezinha já, mas eu quero ver o que é que você encontra, conhecimento para identificar tudo isso que está falando aí. Só no Espiritismo. Eu vejo outra religião, outro lugar. Porque quando você não conhece, como é que você pode praticar? Onde é que você vai buscar o entendimento? Onde é que você vai buscar os conhecimentos? Eu não sou Jesus, não, mas eu não vim para trazer a concórdia, eu vim para trazer a discórdia. Então você já viu, eu leio sobre o Espiritismo, mas eu questiono. Se não for para questionar, não é uma fé raciocinada. Então eu digo logo, na minha compreensão, não é Espiritismo, não. A grande compreensão está no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que a gente ama Deus sobre todas as coisas? A primeira questão, é isso que eu estou lhe dizendo. A primeira questão não é se o Espírito fala ou não fala, se eu vivo ou não vivo. A primeira questão é que onde eu estou. Lembra da estrela de Davi? Ela é assim um triângulo, equilátero, tudo, o equilíbrio, tudo igual. Apontando para cima, quer dizer base embaixo e não esquecer que existe um plano superior. Vira um triângulo, base no plano superior e não esquecer onde você está. Então isso aqui é uma compreensão que independe de Espírito falar ou não. Que independe de você reencarnar ou não. Hermes Trismegisto, ele falava em 7 leis herméticas no Egito Antigo que explicavam o funcionamento do universo. Primeiro a gente tem que entender a linguagem da vida. O que é a vida? Quem nós somos? Essa é a grande racionalidade. Não importa se é espírita, crente, se é nada, se não conhece isso, qual a importância? Então, quando os hindus, o Espiritismo é uma coisa de 1857, escrevendo o livro 3.500 anos antes, falava de reencarnação. Era Espiritismo? Não. Então, só tem a paz quem conheceu o Espiritismo? Não. Senão a gente começa a criar um dogma. Começa a ficar
doido atrás de vento. Mas quando a gente para em qualquer momento, de qualquer época, a gente olha que sempre houve e haverá coisas que a gente não pode modificar. E que essas coisas não são aleatórias, que seguem uma lógica, que o jogo está posto. E que esse nome posto, não importa se é pelo espiritismo ou pelo hinduísmo. Não importa. O que importa é se a gente compreende qual é o nosso lugar na vida e que a gente não é. Não é Deus. Isso aí sabe. Isso aí sabe. E consegue não ser aquele que entrega nas mulheres no sentido seguinte, de dizer, entrega porque tem preguiça e não quer fazer a parte que lhe cabe. Né? Deixa Deus fazer e a parte que lhe cabe. Entende? Então, eu só estou colocando os pontos, porque senão a gente faz igual quando eu li a Divina Comédia. A Divina Comédia era um livro medieval do Dante Alighieri, lá na Itália. E era católico. E ele escrevia, dividia, né? Em 7, havia 7, o inferno, o purgatório e o paraíso. Tinha 7 níveis de céu, 7 níveis de inferno. Tudo era assim. E era engraçado que o livro é escrito, né? E ele encontra, né? A musa dele, ele encontra Virgílio, né? Que escreveu a Eneida. E ele diz assim, poxa Virgílio, por que você está no inferno? Ele diz, porque eu não conheci Jesus. Quer dizer que só porque não conheceu Jesus, todo mundo antes estava no inferno? Eu acho que a proposta não é essa. Se eu disser agora que a salvação é o espiritismo, eu vou pegar e condenar os outros? De novo, a proposta não é essa. Agora aqui eu estou dizendo que isso aqui está errado? Não, eu estou dizendo que isso aqui é um mote para provocar a nossa reflexão. É exatamente isso. Então, eu acho isso fantástico, né? A maior parte das culturas que eu conheço, o que importa é você compreender quem você é e que você não é Deus. Mas que existe um Criador. Os indianos, eles dividem ele em 3, é engraçado, né? Que você diz o Pai no católico, no evangélico, no cristão, ele diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá nos indianos eles falam de Brahma, que é uma entidade que tem vários rostos, que é o Criador, né? Deus cria tudo diferente, né? Assim, né? Vários rostos, nada é igual, nada, nenhuma impressão é igual. Brahma cria, né? É por isso que está um bicho de várias cabeças. Narayana mantém e Shiva transforma, é a morte. Então é uma trindade que é uma unidade. É o Deus que ora, cria, mantém e transforma. Eu acho que é muito dialogar o negócio. Então, essa é a primeira perspectiva, né? O budismo, fantástico também. Você senta e diz, olha, é isso. Tem coisas que eu não posso mexer. Isso é Buda, né? Nobres verdades, dor, velhice, doença e morte. Buda puro. Então, qual é o problema? Não há. Falar sobre o espiritismo, eu fiquei bem reflexivo quando eu visitei o túmulo do Allan Kardec, lá no cemitério de Père Lachaise, em Paris. E fiquei pensando, né, que já conhecia, já falava, mas não tinha lido os livros todos, né, os principais do Espiritismo, né, que falam de 5, mas na verdade são 6. É o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora milhares de páginas da revista Espírita. E eu não li muito da revista Espírita, mas fui ler esses outros 6 e li. Foi muito bom, porque é muito aberto. Lá não fala que o Espiritismo vai ser a religião final. Ele fala que um dia haverá uma convergência, ou seja, as pessoas vão compreender
Isso que eu estou dizendo aqui. Com mais tranquilidade. E vai ter uma bandeira. Pode ser que seja o Espiritismo. Pode ser. Mas ele já é uma bandeira nova de várias bandeiras que a espiritualidade foi tentando. Exemplo. Os profetas que vinham. Cada vez que o mundo está bagunçado, Deus manda um comunicador mais... Como é que a gente chama? Que a pessoa é bem direto, né? Bem claro. Mandava os profetas. Depois mandou Jesus. Se você chegar em outras culturas, como a gente estava falando dos indianos, sempre que o mundo, o universo está bagunçado, Narayana reencarna. Não parece a história de Cristo? Ele reencarna. Sempre que o mundo está bagunçado, a depender da cultura budista, o Dalai Lama, né, o Buda, reencarna. Para tentar dar a luz, né, no sentido de mostrar. Chamavam o Buda de o Tathagata, o professor. Então, é muito interessante. Narayana, porque lembra? Brahma cria, Narayana mantém e Shiva transforma. Então, se é o que mantém, o mundo que ele mantém está em bagunça, ele desce e vem conversar. E ele desce, como Deus ele tem ubiquidade, descer quer dizer, ele tem uma parte viva aqui, ele pode estar em qualquer canto e está lá do mesmo jeito. Não quer dizer que ele deixou o trono dele lá para vir para cá, ele está lá e cá. Isso é interessante, não é novidade. Mas é muito forte entender que tem uma ordem. Quando você pega o livro do irmão X, psicografado pelo Chico Xavier, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá explica bem direitinho, não sei quem já leu esse livro. Ele fala que a tentativa inicial, veio Cristo, foi tentado pelo Oriente, profetas, Cristo, não deu certo. Emplacar um tipo de religião, porque a religião é religar-se, né? Consigo e com a vida, com Deus, com tudo, né? Tentaram no Oriente, não deu certo. Tentaram na Europa, por exemplo, São Francisco, não deu certo. Aí veio o Espiritismo, quase 700 anos depois de São Francisco, e nem emplacou na Europa. Quase ninguém conhece o Espiritismo lá. Então, uma tentativa no Brasil. É uma tentativa. Mas esse caso, pois é, pode ser que não emplaque. Então tá vendo? A gente tem que tomar cuidado com a palavra. Para a gente não endeusar o que não é Deus. A palavra não é Deus. Deus é Deus. O Espiritismo não é Deus. Deus é Deus. E eu não sou Deus. Deus é Deus. E o Consolador Prometido? Porque eu já ouvi de católicos que achavam meio arrogante o Espiritismo de se achar o Consolador Prometido, né? Porque na minha compreensão eu não vejo nenhum conflito. Ali apenas diz que ele diz assim, Jesus lá em João, Jesus, mestre, como é que a gente vai ver se é um senhor? Meu filho, se preocupe não. A história que eu estou dizendo, desde todos os povos. Quando o mundo estiver bagunçado, eu volto. E Jesus saiu dizendo que voltava. Mas, e aí? Ele disse, não, virá um consolador. O Espírito de verdade. Tá. E se não der? Vem outro. E o tempo, como dizia o Cazuza, não para. Mas a concepção central é o que a gente começou a falar aqui. Você entende que você não é Deus? Ou você diz que entende, compreende, mas na hora, qualquer coisa que acontece, você está com raiva? Você faz as coisas querendo enganar Deus, manipular Deus, negociar com Deus. Como se, o que é que ele precisa de você, se ele é Deus? E aí você sofre. Entende? São várias formas, em várias épocas, para dizer a mesma coisa que dá para dizer
em uma palavra: Deus. Em uma atitude: compreender e amar a Deus como Ele é. E o resultado é o fim de todas as nossas mazelas. Qual a mazela que tem? Se a gente compreende as coisas como elas são, a gente compreende que envelhece, que adoece, que morre, e compreende de uma forma natural. A gente não luta contra o que a gente não pode lutar, mas é isso que acontece com a gente. E tá vendo que não tem nada a ver dizer assim: eu sou pobre, não quero enricar. Se você quer, estude, trabalhe, lute, porque está na parte do que você quer, enrique. Enricar não quer dizer que você vai ser apegado aos seus bens. Pode ser um desafio a mais. Agora, dizer eu não vou envelhecer, você não pode. Eu não vou adoecer, você não pode. Eu não vou morrer, você não pode. Eu quero, é muito importante o seu linguajar, um conhecimento muito bom. Eu quero lembrar você, porque eu sou mais novo que você, desculpe aí. Eu vejo detalhe hoje, você conhecedor, existia uma época de 70, a briga do Kardec com o Stênio, isso lá no Rio. O que eu vejo hoje, o que eu vejo hoje, o crescimento, a volta do Rusteng está voltando. O que eu quero dizer? Que está a mesma para a morte do passado. O Rusteng, ele dominava somente a parte mediúnica, ele não queria estudo. Hoje já temos nas casas de Fortaleza o povo formando grupos só mediúnico, esquecendo o estudo. Certo? Quer dizer, naquela época era um desafio, as brigas que tinham fora por aí, aqui no Ceará tinha muitas. Então eu vejo, agora a turma está montando um ali, outro ali, já está escorregando. Eu digo assim, eu vou dar uma pequena intervenção para não atrapalhar. É a mesma coisa das igrejas, pentecostal, sei que. Aí o Espiritismo está andando no outro caminho. Eu acho que não está havendo uma sintonia para que possa haver comunicação. Quer dizer, o que eu mais tenho uma obsessão comigo, porque não fala embaixo não que eu saio. Eu tenho uma opção, né? Quando você fala, pode ser errado, pode ser alto, já dá para entender. Espanta o obsessor. Escutei. Não, acho que é isso. Sabe, a diferença está nessas pequenas coisas. Sabe, se a gente volta para a origem é Deus. Não tem muito. Olha, de domingo eu vou para a igreja evangélica, de manhã. De tarde eu vou falar no centro espírita. E às vezes eu tinha me chamado para ir, terminou o centro espírita, no domingo eu fui para uma procissão católica, para a igreja. Se você comunga, isso por que não? Se eu sou batizado e tenho primeira comunhão e tudo. Cássia. Agora, aqui eu tenho a liberdade de falar, não incomoda muito não. Em outros lugares, eu respeito, lógico. Um evangélico não aceita um espírita, nem um católico. E vice-versa, um evangélico não aceita um católico, católico não aceita. Entende? Eu vou lá. Porque a questão não é essa. Estudar hoje, onde está o maior estudo que há. Partindo dessa premissa básica da existência de Deus e de que você não é Deus, é você aprender e começar a desenvolver um processo de meditação. Atenção plena. 24 horas por dia. Meditação não é só aquela quando você está sentado. Hoje eu fiz assentado. E agora eu fui andar de bicicleta, dei 25 quilômetros. Eu comecei com uma provocação que eu botei uma hora e pouco de músicas misturadas, evangélica, católica, espírita. Eu faço logo uma coleção assim. As que eu acho melhores eu juntei uma atrás. Eu vim escutando. Eu quase não escutava. Aquilo era só uma provocação. Eu olhando para a vida das pessoas, eu vinha estudando.
olhando para Deus, como é que eu compreendo, como é que eu me compreendo, como é que eu compreendo as pessoas, tudo isso eu vou olhando. Isso é um processo constante de estudar. Você consegue parar ao menos algum momento pelo dia para ficar sempre olhando para você e para Deus e vendo as coisas, o sentido das coisas? E eu fui fazer essa provocação porque eu estava muito ligado, estava juntando coisa para imposto de renda, era gente ligando, e eu assim, é como se profissionalmente estava tudo muito bem, entende? Aí eu lembro quando eu estava na bicicleta passando ali na frente àquele hotel Beira-Mar, aí veio aquela coisa, tudo isso é uma mima, é uma ilusão, mas é necessário, eu preciso viver. Eu tenho que jogar aquele jogo que eu estou jogando. Mas nunca esquecer que aquilo ali, tudo Deus está colocando na minha vida para me ensinar a ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. A entender que eu não sou Deus, a entender que eu não sou o Criador, a entender que eu sou criado, a entender que eu vou envelhecer, estou envelhecendo, terei dores, desencontros. Tu falou agora, eu lembrei, lá do lado de Claro, né? Francisco de Assis lá, encontrava as povas que são pastor, tem padre, tem um bandista, tem tudo. Então a sintonia da sinergia cada vez mais levando à procura, né? Muita gente procurando aquilo que a ciência quer dizer. Ela não quer dizer contra ela, não, mas sim desvendar os segredos da vida, né? Principalmente as doenças, as dores e a procura. Veio um colega lá que tem conhecido há quase 40 anos, né, etc. Ele lá na procura, que bacana, né? Que sintonia que você falou aí, eu vi a música evangélica e lá tá rolando. Rola roupa nova, desde a cantora Suki Baixo, todo mundo. Olha que sintonia bacana, né? Que não via isso, então. Acho que é um passo. Mas entende, não é um lugar, Não é um lugar. é você. Não adianta querer uma reforma no mundo, você tem que ter uma reforma íntima. É a pergunta, né? Essa é a questão. Eu adoro as músicas da Umbanda. Eu joguei capoeira há muitos anos, né? Então aquilo ali pega, muito bom. Mas eu, assim, não sou de frequentar, mas me chamaram algumas vezes, eu fui. E eu me lembro uma vez, eu cheguei, eu tinha um colega lá no Lagamar. Aí entrou lá, aí a mãe dele era uma grande mãe de santo do Lagamar. Eu entrei na casa dele, quando cheguei lá, tinha uma índia, se saía da pulha. Aí a mãe dele, ó, disse que incorporou lá, disse, cadê eu quero bandeira? O que é bandeira? Dinheiro. E o que é que ela quer? Não, é porque não sei o que, para você tomar um banho, não sei com o que, tá certo. O que é? Aí ela me deu um vidrinho assim de essência, me disse algumas coisas, me deu um vidro, tome banho com isso. Vai fazer mal? Eu tomei banho. Eu vou desagradar, eu vou chegar, olha, você. Tomar banho. Entendeu? Você disse assim, pula aí dentro da Lagamar e roda pelo chão. Aí eu, não. Agora, ela me dá um vidro de essência cheirosa e diz assim, para você tomar banho. Eu digo, na hora. Eu entreguei, aí mandou entregar um para minha irmã. A minha irmã estava lá 3 anos lá o vidro. Eu disse, eu levei o vidro, eu vou tomar banho com o teu vidro. Tu não quis tomar banho. Entendeu? Ora, mãe. Você falou agora, você estava na escola, né? Na Itália Milagrosa, lá na Montes. E escola de feira, né? Bacana, assim. E eu tocava lá na igreja. Eu falei de espírito, então eu falei, sou, mas não tem problema não. Eu tocava as músicas. Qual o problema? O Pazezinho também. Mas entende, é porque a gente, Isso é legal. do mesmo jeito que nós temos países com línguas diferentes, nós somos um mundo interno, com pensamento diferente. Deus fica tentando várias formas de tentar chegar ao nosso nível de compreensão. Ele fala de qualquer jeito. Mas eu acho que ele só quer dizer isso, olha, você é um filho amado meu, mas você não é eu. É só isso. Vai, aceita. Ai, meu Deus, meu filho morreu. É duro. E quem tá velho? É mole?
E quem perde a mobilidade, tudo é duro, porque nós não queremos que as coisas aconteçam como elas são. A gente quer que as coisas aconteçam como a gente dói, porque a gente luta contra o que a gente não pode lutar. E o que a gente pode fazer, a gente não quer. Não quer. Bom. Tá vendo como o primeiro mandamento é fantástico? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, liberta. O que é isso? Senhor, dirige a minha vida. Toma conta da minha vida. Faz com a minha vida o que o Senhor quiser. Os filhos que eu estou aqui, eu cuido deles, mas eles são seus. Faça, cuida, transforma, mantém e leva na hora e do jeito que o Senhor quiser e bem entender. É isso. É isso. Isso é amar a Deus. Ama e liberta para Ele fazer o que Ele quiser. Me dá forças, Pai. Dirige meus passos para que eu, no que eu posso fazer, eu faça. As contas que eu tenho que pagar, quando o Senhor me der a condição, eu pague. E não arrume uma viagem, outra coisa para fazer, para gastar o dinheiro. Não é assim? Oh meu Deus, se eu tivesse dinheiro, eu pagava aquela escolinha, meu filho naquela escolinha, e a mulher a escolinha sustentando aos trancos e barrancos, e eu conversando com a mulher, porque eu não posso pagar. Aí quando Deus me dá o dinheiro, eu gasto outra coisa e não pago na escolinha. Mulher bestada, mas Deus está vendo. É pesado no Antigo Testamento quando ele diz: a vingança nunca vai atrás. A vingança, Deus diz assim: a vingança é minha, ela é minha. Não queira se vingar de ninguém, não se preocupe, a vingança é minha, porque eu sou justo. Do jeito que a mão eleva, a mão também é pesada. Faça certo que dá certo, faça errado, ninguém engana a Deus. Mas a gente quer fazer a vingança, a gente quer que o cara se ajoelhe no pé da gente, naquela hora, entendeu? Fica com ódio porque não é, fica com raiva porque o outro tá bem, que ele é errado, que ele é bandido. Bicho. Entrega. Como dizer, irmãos, entrega, confio, aceito e agradeço. Você faz isso, ou dói até dizer. Falei outro dia, né? Até falei aqui no centro, uma pessoa muito querida, muita condição, o filho com 20 e poucos anos, droga e álcool, morreu, 21 anos, overdose. A mãe, eu soube que a mãe estava querendo falar comigo, eu entendi depois, ela quer falar com o filho, entende? Pensa que eu sou canal de telefone com o espírito. É, eu não fui lá. Não é assim. Não é dessa forma. Quem manda nas coisas é Deus. É Deus. O telefone só toca não é daqui para lá, é lá para cá. Você nunca ligou para isso, nunca para nada. Agora você quer falar coisa. Deus aí. Senta aí, menino. Traz meu menino para falar comigo. Ou não é assim que nós nos comportamos, gente? E dói não? Nossa vida não é por isso que dói, não? Tinha um filme da máfia, né? Don Corleone, né? O Poderoso Chefão. Quem assistiu o Poderoso Chefão começa assim. O Don Corleone, ele é o padrone, né? O padrinho. Só que é na máfia, né? Quarto de vida das proporções. Aí começa que no dia do casamento da filha de um siciliano, ele não pode negar um pedido a ninguém. Aí começa com o cara que era o Américo Bonacera. Ele chega lá, porque chorando, né? Porque a filha dele tinha sido espancada e violentada por uns americanos. E ele queria justiça com Don Corleone. Don Corleone olhou para ele e disse assim: falava assim, né? Bem sem expressão, né? Você veio para cá, nunca me procurou. Você achava que o seu dinheiro, as suas coisas iam resolver tudo. Sua filha começou, não queria namorar com um siciliano, só queria americano.
Porque aqui era o seu projeto, aqui você ia enricar e você não estava nem aí para nós, seu povo. Você nunca nem me chamou de padrinho, nunca nem me tomou uma benção, né? Assim quer dizer, o cara benção, padrinho. Na hora que quer, para manipular, para convencer, a pessoa faz tudo. Ele disse, você nunca me chamou de padrinho. Quem lembra dessa cena? Nunca me tomou uma benção. O cara disse, benção, padrinho. E beija a mão. Aí ele disse, o que você quer? Eu quero que você mate eles. Matar? Como matar? Eles mataram a sua filha? Não. Como é que você chega para mim e pede, nunca veio atrás de mim, nunca falou. Agora que você está na pior e você vem pedir justiça e quer que eu mate alguém que não matou outra pessoa. Tá vendo? O cara queria, tá vendo assim, faz, quer manipular, quer ir atrás, quer que seja como ele quer. E quer uma justiça que não é justa. Ele disse, eles mataram sua filha? Não. Como é que você quer que eu mate eles? Olha o tamanho do pedido que você está fazendo para mim, você que nunca me deu nada. Ele disse, mas como você está me chamando de padrinho, eu vou fazer justiça, mas matar não. Será? Né? Que na hora da dor, a gente se ajoelha e entrega a Deus. Ou a gente quer fazer igual o Américo Bonacera. Faz uma doação grande, manda pagar um bolo bom, e vai falar com Deus e dizer o que é que Deus tem que fazer. Não diz que é por causa do bolo, nem por causa da doação, mas, para o bom entendedor, é. E se ele não fizer, você tem desespero. Porque você aprendeu que quando chorava, os pais uma hora iam brigar, epa, te dar o que você queria para você se calar. Aí você cai em desespero. Sabe, é como se a gente vivesse um jogo toda hora querendo fazer de Deus um marionete. Pronto, então na leitura que eu compreendo é isso. Se a gente quisesse ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, compreendendo a realidade, que nós não somos os criadores, nós somos criados. Que existe um Deus, que existe uma ordem. E a gente amasse a Deus no sentido de quem ama liberta, para Ele fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer, apesar de Ele não precisar da nossa autorização, mas a gente libertava a nossa vida. Por isso que Siri Prabhupada fala, o sentido da vida é conhecer a Deus e compreender a Deus, para amar a Deus. Precisava demais. Porque quando você começa a fazer com a mão esquerda para mostrar a outra, né, o evangelho de hoje, é porque você quer manipular. E você não faz isso só com os outros, você faz isso até com Deus. Você acha que faz. Você quer fazer. Só que Deus é Deus. Claro. O que é fantástico agora da lógica, que passou a ser chamada de espiritismo, mas que já os antigos indianos, e não sei outras culturas que devem ter existido, que se perderam no tempo, que eu acho interessantíssimo, é a lei de causa e efeito num ciclo reencarnacional. É o que o espiritismo acha que é mais interessante. Porque tem o Dharma, que é você cumprir a ordem das coisas, fazer certo que dá certo, e o Karma. Faz errado que dá errado, e você, quem abriu a porta, vai ter que fechar. Pronto. É aí que você vê porque que a criança nasce doente, porque que aquele ali tá assim, tá assim. Aí você, o espiritismo te dá para quem busca racionalidade, te dá um conforto. Mas para quem ama a Deus do jeito que é o correto, quem ama liberta, entrega, confia, aceita e agradece, ele não quer nem explicação. O Senhor faça como o Senhor quiser. O Senhor faça o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, tá bom. Aceitar os desígnios de Deus? Sim. Mas aceita? Tá vendo? Não precisa de muito
Entendeu? Não precisa de muito floreado, precisa? Mas a gente não quer. Então aqui, dentro do processo de reflexão, quem está tentando trazer é isso. Não é verdades, não é. Mas é ao menos a gente compreender o processo de funcionamento da vida. E que ele parte da existência de Deus. O que ajuda na compreensão reencarnacionista é: o espírito é imortal. Você não morre. Aí vem outro problema que é criado, sabe o que é? Porque a vida só tem um sentido: a aprender sempre. Mas por que é um problema? Porque você quer passar pela largada, terminar a corrida e chegar ao pódio e levar o troféu. E troféu, um dia a mulher mostrou o Oscar que ela ganhou. Ela usava para calçar a porta. É uma loucura para ganhar, mas depois serve para quê? Quem já ganhou o troféu e medalha, não é assim não? Só para juntar. Não fica não guardado nada, serve de nada. Só juntar. Serve de nada. Mas você está entendendo a jogada? A vida é um processo infinito de vida plena em energia e de aprendizado. Não tem reta final e nem pódio. E isso incomoda a gente, porque a gente quer encerrar. Uma pessoa comete suicídio, ela quer encerrar. A gente, quando começa, vai fugir pela bebida, pela droga, quando, né, quer encerrar. Só, eu quero encerrar a dor aqui e vou entrar no prazer. A gente é toda hora assim, se enfada e quer encerrar, né? Você quer encerrar. Eu vou tomar um remédio preto aqui porque eu quero dormir, eu quero encerrar. Porque eu acho que é muito difícil você suportar a dor, seja ela qual for. Mesmo com Deus. E isso, mas o que eles falam que a ideia não é suportar ela, é olhar para ela. O problema dessa é que a gente luta contra ela. Ou entender ela e não E é entender quando como você olhar, a probabilidade é que você vai compreender. troca a palavra dor por aprendizado, né? Nem que não seja assim, como se fosse uma questão neurolinguística, né? É a questão de olhar para ela mesmo. Olha, é isso, a vida tem dor? Tem, assim, é. E às vezes você fica procurando saber o porquê daquilo, mas você podendo jogar energia E olhar para aquilo. em olhar. É, porque isso aí também é uma fuga. A pessoa que perde alguém fica, eu quero falar, eu quero não sei o que. Rapaz, o que é que Deus está te dizendo sobre a tua vida? Como eu posso melhorar em relação a mim com essa situação? É por aí, eu penso que é assim. Mas você está entendendo como incomoda? Como é? Olha, não chegar ao fim, pra gente incomoda. Incomoda demais. Eu li um livro sobre morte, né? A primeira professora nos anos 60 que começou a trabalhar sobre pessoal que está em fase terminal, né? Ela entrevistava os familiares de pessoas que estavam cuidando de gente. A pessoa às vezes abria, muita gente dizia assim que dava uma angústia porque a pessoa que ela estava cuidando não morria. E ao mesmo tempo doía na pessoa a questão de lá no fundo querer que a mãe morresse, ou o pai, porque está dando muito trabalho. Mas muitas vezes é porque é um contexto de coisa e dói porque a pessoa entende que não era para pensar aquilo, mas pensa. Tá entendendo por quê? Porque a gente, de novo, a gente quer que as coisas cheguem ao fim, só que não tem fim. Se a gente entendesse essas coisas, gente, eu não consigo entender como é que a vida não ia ser melhor. Você não está dizendo assim, ó, eu me lembro, talvez você tenha visto isso, né? Dizia a pessoa assim, ei rapaz, o bichão terminou os estudos, era a 8ª série. Era no interior, terminou os estudos. Quem viu isso aí, não era na 8ª série no interior? Aí depois era o 2º grau. Não, já terminei os estudos. Terminou os estudos? Meu filho, ninguém nunca deixa de estudar. Ó, eu lembro
Eu fiz a primeira graduação, eu fiz a segunda, eu fiz a especialização, mestrado, fiz o doutorado. Quando terminou, eu disse assim, primeira coisa, o que tu vai fazer agora? Eu peguei 10 livros do Chico Xavier, eu quero ler 10 livros, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Eu li os 10 livros, aí dei continuidade. Eu entendi que eu não tinha mais que fazer nada. Eu tinha que fazer uma sequência de leitura e ter leitura diária 2 horas por dia, no mínimo. Mas eu tenho compreendido, não tem fim. E ao mesmo tempo tudo passa, não é legal? Não sei, vai passar, mas fim não é o fim, mas passa. Entendeu? É legal isso que tu está dizendo, cara, porque tem assim, quando você está passando por uma dificuldade, aí vem a frase, né? Tudo passa. As pessoas falam, isso tudo passa, mas você quer que passe logo. Quer que acabe. E quando você está na situação boa, né? Aí tudo passa. Você tá percebendo o processo de meditação, que é compreensão do que está acontecendo, e você já partir dessa lógica, porque eu acho que é a que é real, de que não passa. Assim que passa, mas que não acaba. Aquilo é apenas mais uma forma de aprendizado. Agora, sempre que a gente aprende essa base, a gente sofre menos. É isso. Compreender a linguagem da vida é aprender a não sofrer, não é ficar sem sentimento. Você sente dor, diga, a dor é necessária. O sofrimento é opcional, é ficar remoendo. Dor é natural. É inafastável até, né? Mas sofrimento não. E a gente faz mais é sofrer do que sentir dor. A gente sofre por antecipação, ansiedade. Sofre por o que não quer mudar, a depressão passada. E a vida inteira é um sofrer. Tinha até um cantor que dizia assim: tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Né? Renato Russo. Outro dia eu tava com a mãe dele e com a mãe da Cássia, né? No dia do rock eu tava lá, até as fotos. Aí eu falei pra mãe dele: olha, a Manfredini, né, mãe? Eu disse: olha, as letras do seu filho foram muito importantes para minha adolescência. Mas realmente é verdade, ó, tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentir dor, mas dor faz parte. Mas, como tudo que acontece na vida, vai passando. Se eu compreender que ali é um processo de aprendizado que é constante, que não vai ter pódio, a minha resiliência aumenta muito. A noção de já cheguei, cara, quando a gente acha que chegou ao fim, a gente cria na cabeça, a gente morreu. Morre ali. Ali é que a gente se torna velho. De verdade, porque não aprende mais nada. Aí a vida começa a você vai adoecendo, você já começou o processo de desligamento. Não sei se está claro hoje. Então, vendo assim, a base de vida, de entender o código da vida é esse. O que eu tenho compreendido é esse. Mas se a gente compreende de verdade, a gente faz aquilo acontecer, ou a gente vê aquilo acontecer na vida da gente, a gente, ao invés de novo, ficar nadando contra a corrente, né? A gente vai com a vida, e a vida se torna esse processo infinito de vida, de novos aprendizados. Tirar da cabeça a ideia que vai ter fim. Hoje mesmo, um cliente me ligou de São Paulo, 40 minutos conversando, por que eu faço isso? E o cara entra com a ação a 5, não sei o que, eu disse: bem-vindo à vida. Aí a pessoa diz assim: mas porque você trabalha com conflito, quanto mais briga tiver, mais você ganha. Eu disse: eu não estou atrás, mas eu sei que é natural. Então a questão, de novo, no Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele falava assim: um general vai à guerra. Claro, como é que o rei, o imperador, o presidente manda o general ir para a guerra e ele não vai? Ele vai. Ele disse: mas um general
um grande general nunca está em guerra. Você percebe a diferença? Né? Eu vou para a guerra, tudo bem, faz parte do meu mistério. Agora eu estar em guerra, eu tenho que ficar com ódio do outro, não, é uma situação. Você vai querer atacar, eu tenho que proteger meu país, e eu não vou, provavelmente eu não vou ser cruel, eu vou só barrar, fazer o quê? Mas se eu estou em guerra, eu vou ter que trucidar, eu vou odiar o inimigo, não é assim, não, eu vou cometer atrocidades. A guerra existirá. Mas você vai estar em guerra, ou você vai estar só na guerra? A grande questão é essa. A vida todo dia é uma selva. Você está em guerra? Ou apenas está na guerra? Normalmente a gente está na guerra e está em guerra. E é uma loucura, quer que acabe, porque gasta energia, gasta dinheiro, cansa e quer que acabe, só que não acaba. Olha a guerra da Ucrânia. Faz tempo, 3 anos, não acaba. A de Israel também, bem 2 ou 3, não acaba. E o povo vai cansando e quer que acabe, e aí diz assim, não, aí vai ter que ser um fim finito para sempre. Não existe. Uma hora tem guerra de novo. Tá entendendo? Esse senso para a gente ir na reflexão, não sei se está sendo claro para vocês. O Evangelho, eu resumo isso aqui. Se ele diz, olha, que a mão direita não faça o que a esquerda é, porque não era para você estar olhando para lá e para cá, era para você estar olhando para você e para Deus. Entendendo qual é o seu papel, qual é o seu lugar na vida. Por isso que o Espiritismo é filosófico, né? O que é a filosofia, né? Como é que começa lá no oráculo? Conhece a ti mesmo. Está lá no oráculo de Deus. Conhece a ti mesmo. É filosófico, é isso. Eu não sou Deus, eu sou criado. Tem muitas coisas que eu não vou poder afastar e que eu vou ter que passar, e tem coisas que Deus quer que eu vença. Há batalhas que Deus quer que eu lute, mas não quer que eu esteja internamente em guerra. Mas Ele vai me botar para guerrear. É por isso que o pessoal ama tanto do Mahabharata, um livro, um capítulo. Você vai comprar uma Mahabharata, eles tiram aquele capítulo que fizeram um livro só, chama-se Bhagavad Gita. Se alguém já leu. É exatamente o momento em que o príncipe Arjuna está no meio da batalha entre a família, e a batalha só começa se ele atirar a primeira flecha. E ele pensa, eu atiro, ou eu vou me embora, ou eu fujo. Aí Deus, encarnado que está ali com ele, que é Krishna, ele diz, olha, para onde você for, eu vou com você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Nunca você vai fugir das guerras que você tiver que guerrear. Se você sair daqui, vão dizer que você é um covarde e você vai ficar em conflito. Sempre vai ser uma guerra. Então é o seguinte, a guerra que você tem para lutar, lute. Mas não esteja em guerra, esteja em paz. Então, tá entendendo, né? A gente não quer que não tenha conflito. Eu vendo outro dia um pai e o filho brigando com o pai quer que o filho seja do jeito já grande, o filho já pai, já com 40 anos, o pai com 70, 80 anos, ele quer que o pai seja assim, não seja miserável. Peraí. Sabe? Como é que você pode mudar o outro? Veio uma reflexão aqui na minha cabeça. A mensagem que pode chamar você, né? Que você está falando, passa a entender que é você aceitar as coisas da forma que ela é. Correto ou eu estou errado? De novo, a oração da serenidade eu acho que é a chave. Tem coisas que você tem que compreender, talvez na sua compreensão seja aceitar, né? E tem coisas que ao compreender você vê que tem que mudar. Entendi. Agora foi. Tu entendeu? Por isso que eu digo que por isso que eu deixei de rezar Pai Nosso aqui, de rezar a oração de prece de Cáritas. Eu digo não, quer ver um negócio operacional? Oração da serenidade. Tá vendo o processo de compreender as coisas, meditação plena no sentido de compreender o que é que você tem que aceitar e o que você tem que mudar.
caso que eu vivi. Eu bebi bebida alcoólica por 25 anos. Eu achava que só tinha alegria se estivesse bebendo. Começou a gerar conflitos na minha vida. Eu poderia dizer assim, mas eu gosto. Poderia tu ver essa situação como a síndrome de Gabriela, né? É, ou é assim, é dessa parte aí, ó. Eu gosto, eu vou ficar nela. Mas não, eu entendi, não. Isso aqui não é uma questão de gostar, isso é uma doença. Você tem que mudar. Aí só por hoje já faz uns 7 anos que eu não digo bebida alcoólica. Então eu não posso dizer que tudo eu vou aceitar. Não. Tá vendo? Na hora que eu parar para meditar e compreender a mim, o meu contexto, eu vou ver o que é que eu tenho que mudar. Ou não? Sabe? Por isso que eu acho que o grande estudo é quando a gente para entender as coisas sempre. Meditar é isso. Sempre parar e tentar entender tudo. Tá ajudando? Tá vendo como a oração da serenidade, ela é forte? Porque nem ela entrega a gente ao conformismo e nem faz a gente achar que vai resolver tudo só porque a gente quer. Mas entendeu? Assim, eu acho que a oração da serenidade encaixa. Não é isso, né? A gente quer de novo. Como a gente quer findar? A gente quer de novo só entregar, né não? Ou então agir para mudar tudo. Não dá. Onde é que eu encontrar essa oração da serenidade? Só em todo canto. É só botar no Google, tem. Ela é a oração sede dos anônimos. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Entendeu? Para você não querer mudar o que não pode e por aí vai. E o que precisa não mudar. Aí, entendeu? É sempre isso. Acontece uma coisa comigo, eu digo, Deus, como Paulo disse quando caiu no caminho da maçã, o que é que o Senhor quer que eu faça? Você pensa que eu queria hoje me sentar para começar a pegar meu material para o imposto de renda? Eu tenho muitas outras coisas que eu acho que são importantes na minha vida. Mas não é. Aí eu digo, Renata, as coisas não são como você quer. As coisas são como tem que ser. Aí eu me sentei. Eu digo, não, vou começar devagarinho. Eu baixei dos bancos, baixa disso, baixa daquilo. Comecei agora a fazer o histórico, né? Talvez, né? Sentei, diferentemente das outras vezes, que eu estava mais ansioso, eu mandava logo 1 e-mail, 2, 3, 5, tudo que eu pegando, mandando. Não, agora eu estou tentando sentar, porque teve coisas que a gente esqueceu. Estou tentando escrever um texto, olha, isso que aconteceu, começando a fazer direitinho, fazer, de novo, não tem fim, as coisas não são assim. Então, eu quero ler todo dia? Não, mas eu vejo que aquilo é necessário, que vai me fazer bem. Então eu tenho conseguido só por hoje manter minhas 2 horas no mínimo. Não quero. É como eu disse, você chegar aqui no centro e dizer assim, agora o plano é o espiritual. Sim, mas tu vai comer não? Como é isso? Porque às vezes a pessoa está numa posição confortável, né? Mas de novo, Deus, eu concordo com aquilo. Deus é o Deus que nos desconforta. Toda vez que a gente se acomoda numa coisa, ele desconforta. Ah, prestar atenção nisso? Vai mesmo onde você estiver mais. Sabe o que é assim? Mas preciso de nada. O bicho besta gastou 8 mil num colchão. Eu durmo de rede, minha redinha bem baratinha, não sei o que, papapá. Quando veio o armador quebra, a rede se rasga. É uma goteira em cima da rede. Ele desconforta bem ali onde você tá. Não é assim, né? Adoro minha casa. Aí o cara vai abrir um bar e começa um som, um pacote de som em cima da tua casa. Aí... Quanta gente eu via que adorava morar naquela rua João Gentil ali na Praça da Gentilândia. Era o sonho, né? Quanto de gente não a vendeu, que não quer distância, vendeu, revendeu, não quer de jeito nenhum mais ficar.
Entendeu? Deus desconforta, bicho. Mas ele desconforta porque ele quer que a gente melhore. Como eu disse, eu queria ir fazer esse exercício hoje. Não, gente. Você fica assim, sabe, entre ler no ar-condicionado e andar 25 quilômetros. Você pensa, ó, melhor eu ficar deitado aqui comendo com um café. Mas você, meu filho, você precisa fazer alguma atividade física. Não pode ser só o beabá, tem que ser o mesmo, né? Nem também o crossfit da vida, né? Mas faça um banho, mas faça. Eu poderia dizer assim, não, isso é besteira. Quanta gente eu ouvi dizer que bebida não matava, porque tinha gente que bebia não sei quantos anos, que cigarro não matava, porque teve fulano de tal, viveu 100 anos fumando todo dia, não é assim não? Mas se você sente que não dá pra você, mude. Bebida não dá pra mim, pronto, não dá, acabou. E pronto. Não tem outro bababá nem bababá. Tá compreendendo? Então, esse evangelho que tem como mote, né, que a mão esquerda não faça o que a mão direita, né? É porque não é uma questão entre nós, a vida. Antes é uma questão de Deus, de nós para com Deus, aí de nós para conosco. Porque a gente trata totalmente diferente. A gente trata primeiro nós para conosco, né? Assim, né? Quando não dá certo aqui, a gente se lembra que talvez exista Deus e por aí vai. O caminho é todo assim. Exatamente. Entendeu? Então, tá vendo? Resumindo, para a gente encerrar o Evangelho dado no tempo, na minha compreensão é isso. Não é um nome espiritismo. Não, ele está dizendo, olha, uma mão não veja a outra. É o seguinte, rapaz, não começa pelas relações com os outros. Começa pela compreensão da existência de Deus e depois o segundo passo é a tua relação com Ele. E aí a tua relação com os outros. Por isso que Jesus resumiu os mandamentos a 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas de novo, se você não tiver essa relação com você, se você não se amar, o que você vai entregar ao outro se é como a si mesmo? Quem não se ama não é capaz de amar e nem de receber amor de ninguém. E isso não é egoísmo. Tá vendo? Ó? Sai da comparação, ele entra na interação. Ficou claro? Ou foi muito complexo hoje? Tá ajudando? Né? Por isso eu digo, né? A oração da serenidade. Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Mas não pode parar por aí, né? Eu falava na praça, né, o pessoal de rua, aí um cara veio falar, eu sei, aí ele só falava essa parte, ele esquecia do resto. Ele só sabia assim, Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu disse, a segunda parte, não me lembro não. Porque a segunda parte, ele drogadinho e tal, alcoólatra, situação de rua, era o quê? Coragem para mudar o que eu posso. Eu não quero. Aí ele se esquece. Não quer, achei engraçado ele dizer, rapaz, eu não me lembro de jeito nenhum. Mas rapaz, você esquece logo uma parte, né? Que ele tá lá, é porque é o capitalismo, é porque é o presidente, é porque, mas o que tu vai fazer? O presidente tá botando droga na tua boca? Entendeu? Então, Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Nada é igual ao seu
Krishna